o momento que a gente está vivendo é super interessante, é um momento, digamos que eu acho que, eu vou usar uma expressão assim, caiu a ficha de que muita coisa mudou, né? Então, o governo americano, ele está se adaptando a uma realidade global, geopolítica, econômica, que mudou nos últimos 30 anos. Né? Eu, quando fui estudar nos Estados Unidos, eu fui estudar em 91. Né? Eu fui fazer meu mestrado lá, me formei em 93. Então, tinha caído o Muro de Berlim, né? Em 89, e ali havia uma sensação, né? Eu fui morar em Nova York, passei aqueles anos todos lá, havia a sensação de que os Estados Unidos eram o umbigo do mundo, né? Por quê? Ele se tornou uma economia que era absolutamente preponderante no mundo, politicamente, diplomaticamente, era absolutamente preponderante. A China era uma economia pequena, a Rússia estava num buraco sensacional com a queda do regime soviético, o Brasil estava em hiperinflação, né? 91, você vai lembrar que foi o ano do confisco da poupança. Não me lembro, não quero lembrar disso. Não quero lembrar disso. Então, assim, todos esses países que são grandes hoje estavam todos, a Índia estava numa miséria, a Coreia não existia, então era aquele momento. Nesses 30 anos em que eu me formei, né, o que a gente viu? Não é que a economia americana foi mal, a economia americana foi muito bem, mas o que acontece é que o Brasil hoje não é mais o país do sopão no centro da cidade, que eu lembro que era em 91. A China se tornou a maior economia do mundo quando medido em paridade de poder de compra. A Rússia, medida em paridade de poder de compra, é a quarta maior economia do mundo hoje, e uma economia assim, pujante, rica, né, mais do que as pessoas em geral se dão conta. Os países árabes evoluíram, os do Golfo evoluíram dramaticamente. Então, assim, a economia mudou. Então, o eixo de poder econômico e político, ele se movimentou não porque os Estados Unidos foi mal, particularmente, mas porque aquele momento em que você tinha todas essas grandes nações num estado de depressão ao mesmo tempo, era um momento histórico absolutamente, vamos dizer, único e coincidente e insustentável, né? Então você teve simplesmente, eu acho que uma emergência ou uma convergência natural dessas grandes nações a um estado mais normal. Então isso mudou a lógica econômica, os americanos estão tendo que, vamos dizer, reagir a isso, né? Parte do que a gente vê, essas tarifas do Trump e tudo isso. Então, assim, qual é a razão que eu acho que existe para ser otimista, né? É que longe disso ser um problema, né, o que a gente vê é uma economia mundial. Você já imaginou quantos gênios tem escondidos na Índia ou na China? Quantas empresas vão surgir? Né? O que economicamente pode surgir da junção de todas as matérias-primas, recursos naturais que tem na Rússia e também da capacidade científica com toda a mão de obra e toda a energia empreendedora que tem numa Índia ou numa China? Né? O que vai surgir ainda no Brasil e como o Brasil se integra nisso, e são coisas eu acho absolutamente maravilhosas. É razão para ser profundamente otimista. Agora, é também um mundo no qual os americanos estão tendo que fazer uma progressão muito difícil para eles, que é a de abrir mão de ser o país completamente dominante no mundo. Isso não é fácil para nenhuma elite política e econômica, né? E não é fácil para a elite americana se readequar a um mundo na qual eles não ditam mais as coisas sozinhos. Então essa transição é que eu acho que é o perigo que a gente está vivendo.